Começando mais um episódio do Só Pode. Pode tudo, mas não pode frescura. E hoje, pessoal, o tema vai ser muito mais pessoal do que os outros. Totalmente opinião nossa, totalmente gosto nosso. Porque o tema vai ser sobre continuações de jogos que a gente gostaria muito de ver. Porque existem jogos que merecem abordar mais coisas que não foram muito bem aprofundadas no primeiro jogo, ou simplesmente gostariam de ver novas histórias. Enfim, aspectos gerais que a gente vai abordar durante o decorrer do podcast. E quem vai apresentar, além de mim, Jefão, será os nossos queridíssimos Jobão e Talão. E antes de começar, eu gostaria de salientar que vão ser 3 jogos. O terceiro é o primeiro lugar, conforme nosso grau de importância, né? E quem vai começar primeiro a falar vai ser o nosso queridíssimo Jobão. E aí, Jobão, tudo beleza? E aí, Jefão? Opa, meu nobre. É bom voltar ao Só Pode. Ter aquela conversinha descompromissada sobre jogos. Verdade, A gente tava umas 2 passou. semanas sem gravar. Então a gente passou aquela semana sem gravar, porque a gente tinha falado sobre Dragon's Dogma e tal, mas acabou que a gente não jogou o jogo. Então a gente ficou nessa escassez de tema. Mas agora estamos voltando com um tema aí especial, bem legal. Você falar que teve os problemas voltados ao Dragon's Dogma, principalmente voltado ao PC, né? Enfim, toda a maracutaia que teve no Isso, porque lançamento. quem ia jogar da gente era Talão, né? Então, teve alguns problemas de performance no PC. E como a gente não tem as melhores peças de computador e tal, a gente vai esperar um pouquinho até jogar. Algum momento vai sair, galera. Algum momento, bom, espero que saia, né? Se não, é o que deu, é o que deu. Mas, Jefão, antes de passar para meus jogos, eu vou salientar só o que esse tema significa pra mim. Que eu poderia, tipo, falar jogos óbvios que definem o que eu gosto em videogame, né? Tipo, eu já citei algumas vezes The Last of Us. Eu poderia querer um The Last of Us 3, obviamente. Um Uncharted 5 e tal, mas eu decidi trazer jogos que, especialmente, eles trazem algo único que eu preciso, tipo, eu quero jogar de novo, entendeu? Então são jogos que trazem coisas novas e que não tem muito, assim, na indústria de videogame. Então eu vou explicar melhor quando eu estiver falando sobre os jogos. Então eu acho que eu já posso começar com um jogo que, por que pareça, eu não cheguei a zerar ele. Só que na verdade eu zerei parte dele. Ou parte de uma mecânica que tem no jogo. E eu tô falando de Portal 2. Ah, caraca, Portal 2. Ixi, Maria, Clássico, 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 clássico. Portal É 2. massa. você roubou a minha lista. Não, tô brincando, mas ele também tá na minha lista, eu tenho que Ele tá, salientar. então a gente conversa junto aqui sobre ele. É. Vamos lá, Portal 2 é publicado pela Valve, né, desenvolvido e publicado pela Valve. E é um dos melhores jogos de puzzle que eu já joguei. Porque ele tem uma mecânica bem revolucionária de puzzle, né? Que tá no próprio nome do jogo. Que você usa uma arma pra fazer um portal. E depois você faz outro e você pode escolher os lugares pra passar e tal. Aí tem as relações com os puzzles. E, mano, o que, inclusive, que eu falei de não ter zerado o Portal é que ele traz uma campanha cooperativa única, com personagens novos e tal, e uma historiazinha única, se eu não me engano, né? A campanha principal do jogo é diferente da campanha co-op, que você pode jogar com um amigo. E eu só cheguei a zerar a campanha cooperativa. Inclusive, eu zerei 2 vezes. Eu zerei uma, inclusive, com o Talão. Que eu já tinha passado um tempo que eu tinha jogado e a gente tinha esquecido dos puzzles. E, É, não, pode continuar. Depois eu e falo justa... que eu joguei a é, outra campanha normal, né? Aí você me pergunta por que eu quero uma sequência de Portal, embora seja muito difícil, porque a Valve ela não chega no número 3. Você vê isso com Half-Life que só tem 2, com Team Fortress que só tem 2. Porque Portal, ele tem esse estilo revolucionário de puzzle que você não vê em outro jogo da forma como é feito. Você tem essa parte co-op que é absurda de Portal. Que é um dos meus jogos favoritos. Eu nem cheguei a jogar a campanha principal do jogo, só pra você ver o nível.
A temática e a ambientação que ele apresenta lá, aquela ambientação industrial, você tá meio preso assim, é muito imersivo. Você vai resolvendo os puzzles e tal, e vai avançando naquele local e vai descobrindo um pouco da história. Que é um bagulho que você não vê muito em jogos de puzzle. Uma história que tem aquele tom meio humorístico, assim, que tem personagens cativantes. E ele tem aquele ponto meio sentimental pra mim, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PC. Que eu lembro que eu peguei um notebook e comprei Portal, que ele é bem baratinho, né, Portal 2. Aí eu comprei com um amigo e a gente zerou. Então foi um dos meus primeiros contatos com jogos assim de PC. Jogos bons de PC. Então, cara, eu daria tudo pra ter um Portal 3. Com a engine nova da Valve. Um modo co-op. Seria o meu sonho. Inclusive, falando sobre a Valve, ela faz tempo que não lança um jogo e seria muito massa mesmo, ela voltando com um Portal, cara. Seria uma bomba. Mas quando falo uma bomba, é no sentido de... Tipo assim, não seria tipo GTA, mas seria um pouco próximo. Tipo assim, todo mundo ficando falando, caraca, o Portal, eu quero jogar, não sei o quê. Eu acho que seria um nível assim, ia chamar muita atenção, tá ligado? Eu acho que chamaria muita atenção se a Valve fizesse a uma Valve, continuação. ela ultimamente tá muito focada no suporte ao CS, né? O CS é da Valve. A Valve mudou os focos dela e tal, e geralmente parece que jogo próprio não é um deles. O Pelo último menos jogo, Ah, em tá ligado. funções. acho que o último jogo que ela fez foi provavelmente Half-Life, né? O Alyx. Eu não sei se foi É. desenvolvido pela Valve. Ah, deve ter sido. Não sei também E não. eles fizeram em parceria com o Black Mesa, né? Que eles deram Eles deram suporte lá, o galera. aval, eles deram suporte pra fazer. Só que jogo mesmo assim, cara, eu nem lembro qual foi o último. Tipo um Ah, Portal da vida, um foi Half-Life. Half-Life, sim. A É. Alex é desenvolvedora da Só que Valve. ainda tem um ponto no Alex, né? Que ele é VR, então não é muito acessível. Nem um Eu nem pouco. lembrava que o Half-Life foi feito por ela. Bem, Então. bem lembrado. Bem É, lembrado mesmo. e muita gente fala que o Alex seria um dos melhores jogos VR. Ele só tem esse ponto de ser extremamente inacessível, ainda mais no Brasil, né? Que todo eletrônico é caro. Definitivamente. É, mas E ele é muito bem avaliado mesmo. A galera fala muito bem do jogo. Sendo VR, né? Mano, quando a gente bolou aqui e veio com esse tema, eu já tinha certeza que Portal ia estar. Porque eu joguei o Portal 1 e Portal 1 só tem um modo campanha. E quando você vai jogar a campanha do Portal 2, quem jogou, né, sabe que é diretamente em tese, né? Uhum. Quem jogou vai saber. Mas é após Portal 1. Tipo, acabou Portal 1, vai acontecer uma coisa lá e tal, e já vai pra Portal 2. E jogando o modo campanha, tudo que Jobs falou aí, tu falasse da imersão e tal. Quando você joga o modo campanha, essa imersão é quadruplicada, porque você não tem noção do que você passa lá. Então, tudo que tu falou aí, tu pode elevar, sei lá, a quinta potência que tu vai sentir jogando modo campanha e tu vai ficar querendo. Mesmo que Portal 2, ele já tem um finalzinho legal ali, ele tem um finalzinho fechado, tipo, você não vê muito pra que ter mais. Mas mesmo assim, eu gostaria que tivesse mais um, mudando o aspecto e tal, porque tem aquele ponto também que Half-Life e Portal 2 são do mesmo universo. É isso. Em Portal 2, você tá jogando lá modo campanha e você escuta falarem de Black Mesa, que é a empresa de Half-Life, tá ligado? Então, tipo, eles estão no mesmo universo, daí eu acho que... Eu não quero um crossover, mas pelo menos, sei lá, imagina um jogo Portal 3 ou Half-Life 3, que tem algumas coisas de referência a Portal, mais do que já teve em Portal 2. Mas seria muito bom, seria incrível pra mim. Eu acho que é uma das coisas que eu mais quero. Além do mais de quebrar esse tabu aí da Valve, né? Pelo menos lance um 3 na vida aí. É, Nem que seja Half-Life 3. e eu já vou adiantar que na minha lista, eu acho que é uma lista muito esperançosa se tiver de fato uma continuação aqui. Quer dizer, tem um ou outro que é mais provável e tal, mas tem alguns aqui, tipo Portal, que é bem difícil ter continuação. É, Mas é pra justamente mim, aquela continuação dos sonhos, né?
Pra mim, Portal 3 é uma continuação dos sonhos mesmo. E tem Mesmo um que eu aqui na não minha vejo lista que é. necessidade. Tem um na minha lista que é impossível, inclusive. É impossível. Tem uma continuação, eu vou citar. O meu também. Tem um na minha lista também que é quase impossível. Mas eu compreendo. Mas assim, no caso, eu até entendo, Talon, o seu ponto. Eu até ia falar a respeito que o Portal 2 ele tem um final fechado, e é um plot twist do caramba. Você chegou Mas, a jogar o Portal? cara, assim, eu nunca zerei, mas eu vi uma gameplay. Ah, tá. Cara, Entendi. o final é Nossa, né? Surreal. surpreendente, mano. A parte Surreal. final lá a luta contra o chefão, É, né? Ah, então, isso que eu Isso, ia falar. isso. Inclusive, só É um surreal. detalhezinho. Eu lembro que eu jogava com meu pai, na época que ele tinha o PC antigo dele. E eu jogava com ele quando era criança. Aí a gente não conseguiu zerar, cara. De tão difícil que era. Imagina jogar aquela parte final no teclado, boy. Era difícil. Era Ah, bem pra mim difícil, boy. era. Nossa, é muito bom porque, tipo, o que eu senti de Portal quando eu joguei, os dois, um e dois, é que mesmo ele sendo complicado algumas fases, tipo, ele não é impossível, tipo, não é aquele que você fala, ah, mano, vai, esse aqui não dá não, isso aqui eu vou embora, vou pesquisar no YouTube. Eu achei algumas coisas difíceis, mas é tudo, tipo, parar, pensar e fazer, tipo, você tem que ficar testando lá, jogando Portal em tudo que é canto, que uma hora você vai conseguir, se você não conseguir entender a lógica, né? Mas eu acho ele difícil, mas não impossível. E isso é muito bom, porque ele dá uma sensação de recompensa quando você tá naquela fase Sei. preso e você tá batendo a cabeça no chão, mas você consegue. Isso aí eu acho muito bom. E falando Ainda sobre mais a campanha jogando com a cooperativa. dupla. Falando sobre a campanha cooperativa de Portal, é muito satisfatório, né? Você resolver um puzzle em conjunto. Porque Sim. os puzzles da campanha co-op, eles são feitos pra resolver em duas pessoas, né? Então, E eu cada um tem que fazer uma coisa. recomendo. Eu recomendo você fazer as duas campanhas. Tem que fazer a campanha solo, que é a campanha da história do jogo lá, e a campanha cooperativa. Tanto que a campanha cooperativa, ela não tem. Se eu não me engano, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que ela não tem uma mecânica que tem na campanha de história. Quase certeza que não Ah, tem essa mecânica. eu não vou saber. Daí seria bom jogar a história porque você pega uma mecânica a mais. E é uma mecânica crucial para que a história do jogo se feche lá. É incrível. Então tá aí, pra mim, Portal 3, Portal 2, né? Portal Merece pra 3, caralho uma continuação. 2045 vai ser anunciado, hein? É, Já eu tá não aqui. acho que vai. Mas talvez eu não. Eu acho que vai sair talvez mais um Portal 3 do que um Half-Life 3. Não sei. Eu acho mais provável o Portal, boy. Eu Eu acho que digo não o vai sair Half-Life. nenhum dos dois. Nossa, eu acho difícil Quem ver um anúncio sabe? Portal. É meio inviável na minha Mas, cabeça. mas ia Só que, explodir. Mas ia explodir. Explodiu pra Nossa. caraca. É louco, é um jogo clássico de puzzle e tal. é. Então Bom, é isso. dito isso, no caso, você já disse que o Portal A 2 já gente é já falou uma os das dois, né? continuações, né? Que tá na sua lista, né? O meu não tem ordem nenhuma. Eu ia falar de Portal 3, que pra mim é o que eu mais quero logo de primeira. E o resto é o resto Ah, pra mim. beleza, então. Bom, então, já que você falou o seu, eu vou aproveitar e falar o meu. Bom, eu vou falar daqui que eu acho que dentre os três que eu vou citar, ele é o mais improvável. Eu acho, na minha opinião. Eu acho. Principalmente por causa do tema em si. E também pelo fato de ser muito underground. Ou pelo menos underground. Que eu acho que até já falei. Eu acho que já falei em um dos nossos episódios, eu falei entre vocês, enfim. Eu acho que eu sei O que eu qual estou é. falando é do Milk Inside a Bag of Milk, Ex- Inside a Bag of Milk. Exatamente, eu sabia. Aí muitos de vocês vão falar, mas já teve sequência, teve 2 jogos. Sim, teve 2 jogos, que inclusive o segundo foi o Milk Outside a Bag of Milk. Bom, é porque é o seguinte, esse jogo, o final do jogo, eu diria que foi o seguinte, a protagonista, ela deu um primeiro passo gigantesco na vida dela, sabe? E pra quem viu o jogo tá ligado o que foi.
para muitos foi algo simples, né? Para quem não tá ligado, mas para ela foi um negócio surpreendente. Aí, tipo assim, terminar desse jeito, eu acho que não rolaria muito. Eu acho que daria para aprofundar mais coisas diante desse final. Só que o que me faz achar que não vai dar muito certo ter um terceiro jogo, por justamente ser underground, aí vai depender do público, né? Porque, assim, depender da história, eu acho que seria massa. Mas também nessa questão do público, mas também do conteúdo, porque o conteúdo envolve muito essa questão psíquica humana. É um assunto muito doido, cara. O jogo em si é bem complexo. E olha que só tem no máximo 2 horas, tá ligado? É muito curto, mas é muito complexo. Então, por isso que eu acho que não haveria uma continuação, mas eu gostaria muito de ver, porque a história dessa protagonista é muito, muito intrigante. Eu até comparo com a situação dela com a Len do Serial Experiment Lane, que é outra menina, caraca, é outra menina assim, surreal. Você fica boca aberta com as coisas que passam na mente dela. Fora o jogo em si, que já é complexo só pelo menu. No menu do Serial Experiment Lane já é complexo para você entender como funciona a interface. Imagina como é que é o jogo. Mas enfim, se eu for ficar falando de Lane, eu vou passar horas. É muita coisa. Eu citei Mas, no. Eu citei no podcast que a gente fez, piloto, que não foi nem publicado. Que eu joguei o. Acho que foi o Insider, o Milk Insider Bag of Milk. Que é aquele que tem um estilo de arte mais pixel art, um pouco menos nítida, né? O segundo é mais nítida, isso. pixel art. É bem curtinho, 2 horas, se eu não me engano, o cara zera. E eu tinha falado naquela época que esse negócio que tu falou da psique humana, assim, é bem legal de ver. Porque ele brinca da forma como é feito o pixel art e da forma como você tá enxergando o que tá na tela. Então é É, bem interessante. Que ele brinca com esse macabro, assim. e me chama muita atenção. Só que eu não cheguei a jogar Vocês o Outside, não. Eu só vi um amigo meu jogando. também, no caso, eu nunca cheguei a jogar ambos, eu só vi também um amigo meu jogando. Se duvidar, deve ter sido o mesmo amigo, se duvidar. Mas eu recomendo muito, cara. Assim, pra quem curte esse tipo de tema, porque, né, porque é um tema muito pesado, né? Fala sobre depressão, suicídio, assim, um tema muito pesado mesmo. Então, não é pra qualquer um esse tipo de jogo. Mas pra quem curte, putz, recomendo muito. Aí, enfim. Aí, continuando os jogos, qual o seu próximo, Jabão? O meu. Quer que eu fale ou quer que fale não? Não, pode falar. Posso falar? Vamos lá. O meu próximo jogo é um jogo japonês. Fazer aquele suspensezinho. Da era PS2. Só que eu não joguei o jogo do PS2, eu joguei o remake. Pra PlayStation 4, que lançou em 2018. E eu tô falando do jogo mais improvável. Não é nem improvável, não vai ter continuação. Só que eu queria muito algo nesse universo, que é Shadow of the Colossus. Caraca. É um clássico do. É muito clássico do RPG. Shadow of the Colossus, feito pelo grande Fumito Ueda, que ele lidera lá a equipe do Ico, né? Acho que é Gen Design. Ele já fez o Ico, já fez o Last Guardian, depois de Shadow of the Colossus. Só que Shadow of the Colossus até hoje é considerado a obra-prima dele. Aí você pergunta, por que esse jogo é uma obra-prima? Sendo que a premissa dele, acho que vocês conhecem a premissa de Shadow of the Colossus, né? É bem conhecida. É basicamente um jogo feito de boss fights. Não tem combate, tipo, é literalmente você mata os colossos, né, que estão no nome do jogo. Tem, acho que mais de 15 colossos. Basicamente a premissa do jogo é essa. Só que esse jogo, ele é um dos jogos mais únicos que eu já tive a chance de jogar. Disparado, assim. Primeiramente, óbvio, pela mecânica dos colossos, né, que são fases. Que você escala os colossos, você tem que ir descobrindo as mecânicas deles e tentar aplicar de forma prática. Então,
é uma coisa mágica você começar a desbravar tipo, essas batalhas como se fossem levels. Então cada boss fight tem um level design feito pra você, com a sua intuição, descobrir como é que passa daquilo. Entendeu? Então você pode interpretar as duas formas, como boss fight ou como um level, tipo uma fase. Ah, esse Colosso é uma fase, esse é outra. Então, só nessa mecânica aí, esse jogo já é único e é algo que eu já queria ver em outros jogos que muitos tentam e não conseguem. Acho que Dragon's Dogma 2 tentou, né? Ou eu tô errado? Ah, então isso aqui, o Ele tem Dragon's uma Dogma mecânica não igual, né? Mas é só uma literalmente escala escalar, muito mas menor. Só que o que eu falo no Shadow Colossus é justamente isso de ser uma boss fight que age como uma fase, entendeu? É uma fase. Você vai escalando, aí vai subindo o bagulho. Aí tem puzzles na batalha, no boss fight. Isso já é bem único por si só. Eu lembro que eu joguei Shadow of Colossus no PS2 há muito tempo atrás, só que eu lembro que eu tava gostando muito, mas foi na época de locadora, então eu tinha que devolver o jogo e calhou que eu não consegui jogar tanto quanto eu gostaria, porque eu tinha que devolver o jogo. Eita, como esse cara é Mas velho, jogando locadora, rapaz. Eita, como é velho. Saudade eu desses lembro tempos. que eu joguei bastante. Eu não devo ter matado nem 2 chefões, sendo bem sincero aqui. Quer dizer, 2 talvez. 3 com certeza não. Mas eu É, lembro que eu tava gostando muito. Tanto que eu ainda tenho memória, mesmo sendo de, sei lá, mais de 10 anos atrás. Bem mais, na verdade. e outra coisa que eu olho em Shadow of the Colossus que eu gosto muito, que eu até crio um paralelo quando eu vejo isso em outros jogos, que é uma direção de arte que preza pelo vazio, assim. Tipo, você tá andando pelo mundo e é um mundo vazio. Que tem uma vegetação um pouco mais real, assim. Tipo, não tem. Shadow of the Colossus não tem muita coisa pra fazer no mapa. É um mundo abertozinho ali, só que o mapa não tem nada. E, cara, eu crio uma imersão tão grande com o mapa vazio, até mais do que jogos com 30 mil coisas pra fazer, tá ligado? É porque não é Porque, um vazio que nem Assassin's Creed não é um aleatório. vazio. Ah, então, é um vazio intencional. Não um vazio, tipo, só pra ter um mundo aberto. Você vai andando por aquele mapa e, tipo, as regiões deles, as arquiteturas, tudo, contam a história. É isso que eu tô tentando falar, tá ligado? Sim. Então, e quando você vai vagando por esse mapa, né? Você usa o cavalinho lá, acho que é Agro o nome dele. E o legal é que todo boss fight, você meio que vai direcionado a uma área do jogo e você meio que tem que achar o boss. Então é bem orgânico a forma como você explora o mapa. E todas as áreas do mapa são um bioma diferente, tem uma arquitetura diferente. As construções são muito, tipo, são muito fodas, a forma como elas são feitas. E basicamente é isso. Eu sinto que é um jogo que. Até porque o Fumito Ueda, ele faz jogos. Ele não gosta de fazer continuações, né? Ele conta uma história que tem um fim. Shadow Colossus tem um fim muito definido, então é muito difícil ter uma continuação. É, eu também acho que não vai ter, mas é aquele, eu gostaria também de ver, mesmo não tendo jogado, tendo só essa experiência, seria muito interessante. Aí é uma filosofia que eu até acho certa. Ele contou aquela história e agora ele tá prezando por fazer jogos com mecânicas, outras mecânicas, outro tipo de direção de arte e tal, contando outra história. O meu Então, medo é quem tiver o direito aí do jogo tentar fazer alguma coisa sem ele e destruir. Mas eu acho que não vai ser, eu acho que não vai não chegar vai não. acontecer não. É. Mas bom, acabou? Vai falar mais alguma coisa? Não, basicamente é isso. Então acho que eu vou falar que o mais provável, provavelmente, de todas as listas, que eu não sei se tem um óbvio, que já foi anunciado, mas o meu, acho que é do meu com certeza é o mais óbvio de ter. E provavelmente vai. E é um joguinho que eu não sou muito fã de terror, mas eu gostaria de uma continuação de Dead Space 2 Remake. E provavelmente vai ter, mas ainda não tem É nada provável. anunciado. Só tem mini rumores aí falando alguma coisa XY, mas não tem nada, não tem um rumor sequer confiável assim, pelo menos na minha pesquisa. Mas pra mim, eu gostaria muito que tivesse um Dead Space 2 Remake. Eu joguei um remake, né? Eu não joguei o 2, eu não joguei o 3 original. Eu tava. Mas pela qualidade do um remake, que ele foi um jogão, eu queria esperar o 2 remake pra jogar.
tanto pra ficar nessa sequência também. E puta merda, ele provavelmente vai ter, mas eu tive que colocar ele aqui porque quando eu olhei assim pra ele, assim, tava pensando em jogos, né, pra colocar. Quando eu olhei assim, eu falei, não, ele tem que estar. Eu fui pesquisar e tal, e realmente não tem muita coisa. E na minha visão, tem aquilo, né? Fazer um Dead Space 2 Remake ou fazer Dead Space 4. Eu não joguei o 3, eu não sei como termina, mas eu prefiro que eles façam Dead Space 2 Remake. Tanto que o 3 não é tão distante assim, né, no tempo. Então, daria pra fazer o Dead Space 2 Remake. Eu sei que o 3 parece meio bomba, e aí faz um 3 aí, muda tudo no 3. E depois lança o 4. Aí tamo feito, fica bem melhor pra mim. Mas eu, com certeza, seria um jogo que eu gostaria de ver. Tanto que a continuação, acho que seria forte até pra franquia. Por isso que eu acho que a continuação daria mais força se pra você lançar um Dead Space 4 até. Eu vou inclusive falar que eu tinha 10 vezes na minha lista. É que eu trouxe 5 jogos, tá? Aí eu ia vendo o que eu ia falar. Dead Space tá na minha lista. Só que, obviamente, eu joguei os originais. Então, eu queria um Dead Space 4. Sim. Porque o Dead Space 2 ele já existe, né? Então, tipo, é só Então, você ir lá e jogar. Só que o problema de ter um Dead Space 4 é justamente que o diretor do jogo, se eu não me engano, não trabalha mais na empresa lá, né? Que fez o Dead Space. Ele fez o A Callisto EA, né? Protocol. Ele trabalhou dirigindo o Callisto Protocol. Que é um dos deu motivos errado. de eu querer um Dead Space 4, né? Porque o Callisto Protocol, que é um jogo que é altamente inspirado, é o mesmo diretor do Dead Space passado. E ele, em vez de matar a vontade do Dead Space, ele trouxe mais, porque ele trouxe uma versão ruim do Dead Space. Então eu não abri muito espaço pra comentar sobre Callisto Protocol. Só que eu acho que Dead Space é um jogo que merece muito, tipo, tem mais alguma coisa no universo. Tanto pela ambientação, pelo sound design, que é absurdo. Pelo combate, que é bem satisfatório, tipo, é bem criativo, né? O jeito que ele usa os membros dos inimigos. Você pode tirar perna, tirar braço, dependendo da forma que você atira. O design do jogo é muito bonito. O estilo de arte, ele é aquele estilo mais normal, assim, não é tão diferente. Mas o design, assim, das coisas, o design de fases do jogo, assim, a forma em que o design auxilia na ambientação, ele te deixa totalmente imerso, assim, tipo, você vai passando pelos corredores, vai escutando barulhos na ventilação, assim, você fica toda hora alerta. Mas... E ainda mais falam que o 2 é o melhor, né? É, eu falei que joguei os É, antigos, mas eu não cheguei a jogar o 1. Eu joguei o 2 e o 3. é. Então provavelmente eu vou jogar o remake, né? Que fala que o remake é melhor que o 1. Porque ele basicamente não tira nada, só adiciona. Só que o ponto é justamente que o 3 ele foca mais na ação do que no terror. Então teria que ser uma volta na franquia mais pro survival horror, que é um bagulho que é o que eu gosto no Dead Space, né? Que eu não Ah, curto jogos de terror. é o que Só que, ele faz bem. só que justamente o survival horror eu curto, que é a parada do Dead Space. Que eu acho que eles abandonaram um pouco no 3. É o ponto forte do jogo. A ambientação junto com aquele visual bem metálico, óbvio, né? Tá na nave. Mas quando você joga, você entende. E além do E a mais, o questão... HUD. É muito interessante que o jogo não tem HUD, né? Tipo, não tem barrinha de vida, não tem a pistolinha ali no canto inferior, não tem mapinha no teto, não tem nada. É uma tela limpa. É o HUD, A né? sua Verdade. bala é quando você tá mirando ali, de alguma forma aparece, e a sua vida tá na sua coluna, assim, uma barra azul, que é tipo do traje mesmo. Isso aí, esse tipo de visual e estética que eles botaram no jogo deixa ele muito limpo e aumenta com certeza a imersão, né? Do que ficar um monte de coisinha na tela. E uma coisa É, também que você havia pontuado, então, uma conversa que a gente teve sobre Dead Space, sobre o som do jogo, que é muito, muito presente, né? Tipo, a importância do... assim, pra quem não tá ligado, assim, em jogos de terror, ou qualquer obra envolvendo terror, o som é uma das partes mais importantes para a obra, né? Para justamente dar a sensação do clima que os jogos de terror passam, né? E o Dead é, Space, pelo que você me disse,
representa muito disso, né? O som ele tá ali pra induzir uma tensão contínua em você. O som de Dead Space não deixa você respirar por 2 segundos. Ele fica lá, botando pilha na sua cabeça e pode não ter nada, mas geralmente tem. Daí você fica sempre ligado. E no meu caso, o sound design, trilha sonora, efeito sonoro de jogo de terror, pra mim é mais importante até que o próprio visual, tipo, que tá acontecendo na tela. Quer dizer, eu diria importante, mas pra causar o medo, tipo, se eu jogar o jogo mutado, pra mim vai ser outro jogo de terror, entendeu? O que mais me dá medo é o som, velho. Outro jogo que usa muito bem um sound design que eu não cheguei a zerar é o Alien Isolation. Que você escuta cada passo nas tubulações e você. Isso brinca um pouco com a sua mente, você não sabe se tem algo lá de fato ou é só alguma coisa que deu errado ali. Já que não tem nada. Então ele só brinca com o seu imaginário. E é uma coisa que Dead Space faz muito bem. Que, obviamente, se tivesse um 4, é uma coisa que teriam que trabalhar muito bem também. E tem jogos que são melhor serem jogados no fone, né? Com fone de ouvido. E Dead Space é um deles. Sim. Com Imagina. certeza. Mas parece ser bem arrepiante. Porque parece que você tá realmente imersivo naquilo, né? Em algum momento pode aparecer um bicho perto de você, é que você tá escutando Então, tudo. você vai ficando sem bala, você vai ficando tenso. É muito interessante. É Eu porque também. esses jogos eles brincam com essa iminência de ter um perseguidor, né? Você tá num lugar claustrofóbico, né? Dead Space, Alien Isolation é uma nave. Você nunca sabe se vai ter um cara ali na frente, se ele vai pular na tubulação em cima. E ele dá Se você. medo, tipo, É. em cenas aleatórias também. Tipo, ele deixa você pensar que você tá calmo. Você, oxe, tô andando há 5 minutos e não encontrei nenhum bicho feio. Daí você tá andando assim, escutando, seguindo a missão, você vira à direita, pá, tome, caiu do teto, atrás, frente, lado, cima, esquerda. Aí você tá fudido. E eu dei uns gritos nesse jogo, eu tenho que falar. Ah, E o um bom, bom terror tem que causar os gritos mesmo. Eu então, sei como é que é. e o bom é que isso não é o. Quer dizer, com certeza é o foco do jogo, eu falei errado aqui. Mas não é, tipo, tudo que ele tem a oferecer. Não é só terror, né? Ele tem uma história boa, ele tem umas cenas insanas, assim, tipo, da metade pra frente, assim, tem cenas muito doidas. A forma em que o mapa muda, assim, em um certo ponto é muito legal mesmo. Ah, então. Minimizar Dead Space é só, tipo, isso, a som e tal, é tirar um pouco do que ele é. É, então, ele tem Eu uma consigo história lembrar de muito muita bonita. coisa que ele faz muito bem. Bonita não, muito doida. Uma coisa, mano, uma coisa que é meio. Não é tão óbvio você estar num jogo, mas Dead Space ele tem coisas muito satisfatórias. Tipo, você mudar de traje, você pegar uma arma nova. Nossa, sim, sim. E é uma coisa que parece simples, mas muda na hora de você estar jogando. Tipo, eu lembro que eu joguei isso na casa de um amigo, eu tinha. Acho que foi em 2014, 2013 por aí. Então eu devia ter 10, 9 anos. Então eu joguei com um amigo meu e a gente ficava na expectativa de pegar um traje novo e tal, de passar em um capítulo. Percebe que você passa no capítulo da Dead Space aparece lá, né? Capítulo 1, capítulo 2, Sim, parece. Mas a mudança de traje nesse remake aqui é insana, pô. Você entra, você sai todas umas fitas de. Fita não, né? Mas todos uns filetes de metal, assim, ele vai acrescentando. Antes de eu entrar no local pra melhorar meu traje, eu sempre dava uma voltinha assim, tá. Deixa eu dar uma olhada no meu traje pra ver o que vai mudar. Eu ia lá, entrava, saía, parecendo um poderoso chefão. Pica pra caralho. Era muito massa mesmo. E esse novo, esse remake, ele tem aqueles aspectos de melhoria de arma e tal, uma árvore de habilidades, mais ou menos, você vai mexendo. É uma mudança aí, mas é interessante. Não ficou ruim, não, ficou bom. E o Dead Space ele também ele usa as mecânicas do jogo, né? Que tem algumas mecânicas de combate lá. Tipo, você congelar o inimigo, você usar a Sim, sim. telecinese. E ele tem momentos de puzzle. Que, tipo, é muito bom pra balancear o ritmo do jogo. Ainda mais um jogo que é puramente focado em ação e terror. É. E os puzzles são interessantes. Não são as coisas mais difíceis do mundo, né, obviamente, porque não é o foco do jogo. Mas eles não são pontos vazios ali também. Dead Então Space é um jogão mesmo. E fala desses temas sombrios, meio que linka um pouco com o jogo que eu vou falar agora. E eu diria que também ele é underground, mas não tanto comparado ao Mixside, que é o Contraste. Contraste, assim, eu digo porque ele é sombrio, porque envolve sombra, sabe? Ele tem uma mecânica em que
que a personagem principal, ela controla sombras para fazer tais puzzles. Eu nunca tinha visto algo parecido em um jogo. E a maneira como eles fizeram foi bem criativa. Só que eu tenho um problema. Ou não é um problema. Assim, o jogo em si é bem simples, né? O gráfico é bem simples, mas a criatividade que eles fizeram é bem interessantíssima. Aí eu gostaria de ter uma continuação porque, primeiro, eu acho que tem como explorar mais o passado do jogo, apesar que em alguns momentos da história citaram como foi o passado, como tudo rolou durante a trama da história. Mas eu acho que daria para explorar mais o passado, ainda mais por causa do plot twist que acontece no final do jogo. E foi justamente o melhor momento do jogo que resolveram acabar, sabe? Deu gostinho de quero mais. E eu acho que, tipo assim, se tivesse nas mãos de um ótimo estúdio, de um ótimo diretor, eu acho que poderia acontecer que nem no Alan Wake 2, tá ligado? Porque assim, antes, ninguém falava muito do Alan Wake 1. Aí quando veio o 2, meu amigo, foi uma explosão. Uma explosão na qual rendeu umas indicações, Game Awards, umas premiações no Game Awards. Eu acho que o contraste, cara, é algo que deveria ser explorado. Não sei se vai chegar ao nível do Alan Wake 2, eu acho que não. Mas eu acho que poderia ser explorado, porque a ideia é boa. Isso eu posso garantir, a ideia é boa. Seria interessante ter ou uma continuação ou até mesmo um remake, na minha opinião. Eu recomendo se der uma olhadinha a respeito. Não é o melhor jogo da vida de vocês, mas é um jogo bem interessante. Eu tava querendo lembrar se eu tinha visto alguma coisa sobre esse jogo, só que eu nunca ouvi falar. Quer dizer, eu acho que tu já tinha citado antes, né? Eu já não Mas lembro se eu já citei por aqui, mas entre vocês, pelo menos. então, o que eu sei desse jogo é o que tu falou agora, basicamente. Eu tô Se não ligado. fosse tu falando, eu não ia. Esse jogo nunca ia aparecer na minha cabeça. Nem que eu forçasse 1000 vezes. Mas quando tu falou aí, eu lembro, né? Eu lembro. Eu lembro quando ele lançou. Faz tempo, acho que é mais de 10 anos, se duvidar. Sim. Inclusive tem uma história por trás sobre como eu conheci esse jogo. É porque, tipo, na época, você fazia missões no Game Pass. Tipo assim, jogue tal jogo, você ganha tais pontos no Microsoft Rewards. Aí uma dessas missões envolvia o contraste. Aí eu fui jogar, né, pra ganhar ponto. Cara, eu não imaginei que eu fosse zerar o jogo. Foi um dos poucos jogos entre as missões que eu joguei até o fim. E achei bem interessante. Por mais que seja simples o jogo, tanto a questão da jogabilidade quanto de gráfico, mas ele tem um potencial dentro dele que dá pra ser explorado, eu acho. Né? Eu Eu recomendo. realmente não esperava. Nem um pouco. Tô ligado, tô ligado. Mas prosseguindo para os últimos jogos, Jobão. Na teoria eu já falei umas 3. Mas eu acho que tem espaço pra gente falar de mais jogos aqui. Já Como falou eu os falei, 3, né? eu falei 3, só que eu trouxe 5 e eu acho que Então, tá de boa ele de falou falar, que né? trouxe mais, então falei. Eu trouxe um joguinho aí que ele é muito pedido pra voltar para o grande público através de uma versão para computadores. Bloodborne, exclusivo do Nossa. PlayStation. Esse aí. Vai ser o jogo Nossa, até hoje eu tenho uma mais certa raiva da narcisista. From Software por Vai causa ser o jogo disso. mais narcisista aqui dessa lista, né? Que só eu posso jogar. E só eu posso falar sobre ele, Só então. eu posso jogar, tá ligado? Mas eu vou tentar Gostei. explicar um pouquinho porque ele merece continuação. Porque basicamente a From Software, essa era moderna deles, né, de Demon Souls e tal, eles fizeram jogos antes. Mas nessa era moderna da From Software, eles têm jogos muito parecidos, né? O Dark Souls 1, o 2 e o 3, o Demon Souls. E eles têm dois jogos que são bem diferentes. Inclusive, eu já vou adiantar que os dois estão na lista. O primeiro deles é justamente Bloodborne. E esse é um dos motivos de eu querer uma sequência, que é um jogo de uma empresa que eu gosto muito, que traz uma abordagem diferente da que eles sempre gostam de trazer, né? Que, inclusive no Elden Ring, que é mais parecido com Dark Souls. Mais parecido. Primeiro que Bloodborne ele traz aquela ambientação vitoriana, né? Que foge do medieval, que eles usam muito.
que eles brincam com aquela arquitetura gótica e tal, que é muito imersiva. Acho que eu já falei em outro podcast que Bloodborne tá junto com o BioShock em uma das minhas ambientações favoritas. O Bloodborne ele traz um sistema de combate diferente. Ele é muito mais ágil. Nos Dark Souls você faz o quê? Você esquiva, você rola, né? No Bloodborne você meio que dá um dashzinho. Então ele é bem mais rápido, o sistema de combate. Então, em compensação, os inimigos são mais agressivos. Ele tem um sistema de quando você leva dano, você pode atacar para recuperar. Então ele sempre incentiva o jogador a ser cada vez mais agressivo. Então é uma abordagem diferente dos outros jogos da From Software. E tem alguns outros pontos de eu querer mais conteúdo sobre esse jogo, que ele é o jogo mais curto da From Software. Eu acho que eu platinei ele em 40 horas. Se você pega uma platina de um jogo, é bastante tempo. Só que em compensação ele teve uma ótima DLC. Então tem esses dois contrapontos, assim. Outra coisa que a galera costuma falar muito de Bloodborne, que é um ponto positivo, é o que é a história, a lore. Que é uma história que ela foge muito daquele comum do medieval e ela brinca com o universo, ela brinca com aquele conhecimento cósmico das obras de Lovecraft, por exemplo. O que é que o Lovecraft colocava nas obras dele? Que o ser humano era insignificante, que tinha esses seres que eram impossíveis de conceber, que é uma coisa que eles trazem no Bloodborne. O Bloodborne tem seres que são incompreensíveis para a história do jogo. E isso traz uma profundidade muito boa na história. Você vê os seguidores lá daquela doutrina. Aí quando você encontra um bicho desse, você fica, caralho. No livro do Lovecraft, os seres humanos quando viam isso, sucumbiam. Mas eu tô aqui, eu vou meter a porrada. Então tem esse contraste que é muito legal. E eu acho que eu não falo por mim, né? Eu falo por muita gente que quer uma sequência de Bloodborne. Ou quer um remaster dele pra PC. Até porque a performance dele é muito ruim. Acho que o jogo nem roda 30 FPS, roda menos. Dá pra ver que ele tá Nossa travando quando você Senhora. mexe a câmera. Então, tanto pelo remaster, né? Eu queria uma performance melhor, ou se eles não forem trazer outro remaster, tragam um 2. Que aí eles seriam obrigados a pelo menos travar o jogo a 60, né? Eu acho que assim, se fosse pensando em muita gente, eu acho que seria, assim, quando for muita gente, fora também o pessoal do PlayStation. É trazer o remaster. Se pudesse fazer em multiplataforma. Cara, meu amigo ficaria maluco se eu pudesse jogar o Bloodborne Remaster. Velho. Seria um sonho. Provavelmente qualquer remaster não vai chegar no Xbox, não. Eu acho é bem provável que chegue no PC. Quer dizer, o Bloodborne, mano, chega num nível que ele é bem difícil aparecer no PC, inclusive. Porque a própria Sony, na página deles, eles tipo, ignoram o Bloodborne. Eles fizeram um torneio lá de melhores jogos da PlayStation. Aí tinha tipo uns 16 jogos, não tinha Bloodborne. É um dos jogos mais Caramba, que famosos da PlayStation. vacilo. Tinha lá o The Last of Us, tinha o Spider-Man e tal. E não tinha Bloodborne. E, como é do comportamento da Sony, eles lançam geralmente pra PC, né? Então se vier, vai vir pra PC, mas pra Xbox, eu acho que não, eu não lembro de um jogo que rolou isso. Eu acho que Death Stranding provavelmente aconteceu. Só que acho que a Kojima Productions não é da Sony. Então, eles vão fazer inclusive um jogo com o Xbox, né? Então, é uma coisa que facilita na hora de publicar jogos para Xbox. Mas, por exemplo, o Bloodborne é muito difícil. Infelizmente, foi. Acontece. Mas, obviamente, acho que tu vai conseguir jogar no futuro, Jefão. Eu Uma espero, um recomendação dia. aí. Quem sabe? Quem sabe? Ou tu passa aqui uma semana na minha casa, tu zera. Ih, fechou então. Fechou, gostei do convite. E Inclusive, uma que ele é semana curto, né, zerada, não sei falei. se eu consegui uma semana. Mas se tentar jogar, eu posso jogar. Valeu pelo convite. Valeu. Basicamente Vou é isso, o cobrar. Bloodborne. Acho Eu que dá espero pra que... emplacar o teu outro aí. Posso colocar então? Tu tem mais Então, como... daí é da eu mesma empresa. Esse que eu vou falar da mesma empresa, da From Software, é o jogo que eu mais quero na sequência. De todos. Que é o Sekiro Shadows Die Twice. Sabia. Jefão já jogou. Jefão sofreu. Sofri, nossa, eu demorei uns 8 meses, se não me Eu engano. sofri, mas eu zerei aí um tempinho. Mas aí E uma por... pergunta que eu tenho pra ti sobre o Sekiro. Como que você imaginaria uma sequência do Sekiro? Vamos lá. Por que eu quero uma sequência de Sekiro? Porque, no mesmo caso do Bloodborne, é um jogo diferenciado para os parâmetros da From Software. Só que o Sekiro, ele é ainda mais. O Sekiro ele não é um RPG, ele é um action. É um jogo de ação. Ele não tem sistemas de RPG.
O sistema de combate de Sekiro é totalmente diferente. Porque você pega um Dark Souls ou até um Bloodborne, qual é o que segura, o que sustenta o combate dos Souls? É o quê? Você tomar contra a sua estamina, você esquivar e tal, bater. No Sekiro, o que você tem que fazer ali, você tem que dominar, é o parry. E Jefão zerou na esquiva. Eu fui na esquiva. Só que eu acho que eu já citei aqui que pra mim Sekiro é um jogo sobre parry. A esquiva de Sekiro ela não é muito confiável. Eu Então, confesso. Eu posso dizer que sim. É porque eu fui doido, cara. É porque eu nunca fui muito bom com parry. Eu fui de acordo com o que eu aprendi no Dark Souls. Mas assim, pra quem for jogar Sekiro, e até mesmo Lies of P, que também tem essa pegada de parry, que foca muito em parry, cara, foca no parry. Esquiva não é muito confiável. Você pode até conseguir, mas vai demorar. Mais do que o necessário, tá ligado? porque tem duas coisas que fazem a esquiva não ser confiável, né? Porque em Dark Souls os inimigos são mais lentos, em sua maioria, né? E o tempo de invencibilidade quando você rola é maior. Então, tipo, um exemplo, não é esse tempo, eu acho. Mas se você rola, você fica 1 segundo invencível. No Sekiro, você rola e fica, tipo, meio segundo, tá ligado? E os inimigos são mais agressivos. Então são duas coisas que influenciam você a não usar esquiva. Só que, voltando de novo àquela pergunta de por que eu quero um Sekiro 2. Porque Sekiro tem o melhor sistema de combate que eu já experimentei no jogo. Então, pra mim, é muito triste que esse sistema só se prenda a esse jogo, entendeu? E ainda mais levando em consideração que Sekiro não teve expansões. Porque Dark Souls teve expansão 1, o 2 teve expansão, o 3 teve expansão, o Bloodborne teve expansão, o Elden Ring vai ter, né? E o Sekiro não teve. Então ele é o jogo que tem menos conteúdo, assim, entre aspas, né? Da From Software. Então ele se prende aquele jogo ali, zerou, acabou. Então Ia ser eu triste, que é um daria, sério, eu daria potencial. muito. Só que aí, eu não levo nenhum aspecto da lore e tal, eu não vou me aprofundar nisso. Eu não sei o que eles aprontariam pra fazer um Sekiro 2. Só que eu quero muito, velho, voltar esse combate em um jogo novo. Eu daria muita coisa pra isso acontecer, velho. E Jefão, inclusive eu recomendo tu zerar Sekiro de novo no parry. Eu duvido que tu vai fazer isso, mas... Não, tá de boa, tá de boa. O meu feito já tá ótimo, tá ligado? Não pretendo jogar Sekiro não, apesar de ser muito bom, mas Então já tá ótimo. Prefiro jogar outros jogos que eu não joguei ainda da From Software, que são muitos ainda. pra você ver Mas valeu pela indicação. o nível de vício que eu fiquei em Sekiro, eu zerei ele 4 vezes seguidas. Eu já falei pra vocês isso. Eu zerei uma vez, no New Game Plus, zerei, New Game Plus, zerei, New Game Plus, zerei. 4 vezes seguidas. E o combate de Sekiro, ele age quase como se você estivesse decorando passos de dança. Você tá no ritmo ali. Por que eu falo isso? Porque quando você decora uma dança ou qualquer outra coisa, quando você chega depois de um tempo, você vira um mestre, né? Você não vai errar um É passo de verdade. dança quando você decora uma dança. Então, por exemplo, o boss final de Sekiro, que é o boss mais difícil que eu já enfrentei no jogo, hoje em dia eu mato ele de primeira. Porque eu sou pica? Não. Porque o sistema de Sekiro é justamente esse. Entendeu? Dark Souls, você pode botar na cabeça que você decora os movimentos e tal e vai melhor, e justamente. Só que Dark Souls ele ainda tem a aleatoriedade da esquiva e tal. O combate ele não é tão preciso como um parry que você tem que acertar na hora e tal. Então Dark Souls você pode, por exemplo, a Malenia de Elden Ring, eu matei na primeira run que eu fiz em 2 horas. Na segunda eu tava apanhando da mesma forma. Você não se sente que teve a maestria naquela luta depois de ter jogado há muito tempo. E o Sekiro, ele é tão polido que tem isso. Tá ligado? Depois de um tempo você vira o cara naquela luta e você se sente numa dança, pô, decorando cada movimento. E isso faz esse combate ser o meu favorito nos jogos. E eu preciso que tenha uma sequência. Eu diria que assim, jogos de luta em geral, você, depois que apanha muito, você acaba meio que tendo um Sharingan, tá ligado? Começa a prever o movimento dos inimigos, de tanto que você apanha, você sabe o momento que ele vai bater e tal, você consegue esquivar, consegue dar o parry.
Eu acho que isso Não. é muito jogo em geral, tá ligado? Não, Tanto então, você apanhar, isso é um pilar de consegue. jogos em geral. Só que no Sekiro, ele tem essa curva de dificuldade de você estar 7 horas num chefe, 10 horas num chefe, dias, como eu fiquei no boss final. E agora você, tipo, você domina, é uma dança. Pá, 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 matou, tá ligado? Ah, entendi. É absurda a diferença quando você domina uma parte do jogo. Então é absurdo. Querendo ou não. Não é à toa que fez com que a From Software ganhasse seu primeiro Game Awards, né? Como melhor jogo do ano. Exatamente, é. Sekiro foi o primeiro e Elden Ring depois, em 2022. O jogo um Isso. atrás do outro, é E impressionante, né? Sekiro ele tava num ano bem competitivo, né? Teve o Resident Evil 2 Remake, teve o Death Stranding, 2019. Na minha cabeça não veio outro jogo e tal, mas os 3 jogos eu gosto pra caramba. Como Ah, não, vou pô? pensar. Teve Outer Wilds. Não, pera, deixa pra lá, velho. Tendência desse ano, né? Caraca, deixa eu ver só pra ver se realmente o Outer Wilds lançou no Não, Outer mesmo Wilds ano. concorreu a melhor jogo do ano, não, tá doido. Mas ele tava em 2018, se não me engano. Não a melhor jogo do ano. Mas, mas foi lançado lá. Então essa é a minha Ah, lista. beleza, tô vendo aqui. Eu espero que pelo menos num intervalo de 5 anos, um jogo seja anunciado aí. Eu espero. Provável. Eu acho que lança até lá. Mas aí tá, e o seu último jogo? Meu último jogo é um que eu não vejo, não acho que vai ter remake. Remake não, pô, como assim? Não acho que vai ter continuação. Mas eu vejo até um motivo para ter, tanto de história, assim, de história do jogo, e tanto porque eu quero mesmo. E é queridíssimo, tá na boca de ninguém, mas é Return of the Obra Dinn. E por que eu vejo que há espaço, até em questão de história? Eu não sei se você lembra, já não jogou, mas os Jobs também jogou há muito tempo. Mas eu não sei se vocês, Jobs, tu se lembra do final, Jobs, do final do jogo? Tipo, Mano, é que vou falar o final, não é spoiler nem nada, mas no final do jogo, ele pega aquele livro que você passa o jogo inteiro com e ele bota na estante. E é uma estante que tem várias coisas do lado, tipo, é uma estante cheia de livros e tal. Você bota lá, tem um globinho do lado e tal, e tem vários livros. E já que ele botou o livro ali, que é o livro que você usa o jogo inteiro, por que não pode ter algum outro livro ali que seja de outra história, tá ligado? Tipo, não, não tem uma continuação direta, porque a história é um caso, né? Você desvendou o caso e tu acabou. Mas é só de botar a mão pro lado ali, puxar outro livro e ir pra outra história. É isso. Tanto que é um jogo com uma mecânica, pelo menos pra mim, assim, foi única, uma investigação muito bem feita. Que, obviamente, eu não tô falando de Return of the Obra Dinn 2, né? Que é o Obra Dinn tanto que é o nome do navio. Mas é um jogo no mesmo universo, pode ser, com a mesma temática, assim, o estilo visual, mas com um caso diferente, um ambiente diferente, coisas diferentes, situações diferentes. E eu vejo que daria pra ter. Não sei, na minha visão. daria pra ter, só que eu acho que ele tá junto com o Shadow of the Colossus ali. São Então, jogos que eu pra acho mim são que. impossíveis. Então, eu acho que não vai ter, mas eu gostaria que tivesse. Eu não vejo o Lucas Pope voltando, tipo, que ele gosta de fazer esses projetos mais únicos, assim, né? Não, então, mas eu gostaria muito que tivesse. Que aí, com certeza. Foi mal, seria um jogão. Tendo a pegada de Obradinho, ele seria um jogo muito bom, com toda certeza. Porque o E até Obradinho, agora o o, que ele faz. e até agora o Lucas Pope ele não decepcionou nem ferrando o jogo que ele lançou, né? Tipo, Paper Please, aí veio o Return do Obradin. Então, Então, pode ser mais uma obra que acho que poderia fazer se ele fizesse uma continuação. Os jogos que eu joguei dele na Steam, né? São incríveis. Eu acho que é os aí dois únicos jogos que ele tem na Steam, né? são. Ele tem uns projetos menores, só que os da Steam eu joguei e são muito bons. Ele é um visionário. Visionário não, tipo, o melhor da indústria, mas no ponto de que ele toca em temas de uma forma totalmente diferente e única.
que você não vê aí, tipo, outras pessoas fazendo, outras empresas. Nesse quesito, assim, ele pega um tema, ele destrincha ele e bota a visão dele naquele tema, que nem ele fez agora, investigação em Obradin, ele fez, não sei nem qual seria o tema de Papers, Please, mas você nunca pensou que você ia passar, sei lá, 20 horas carimbando o passaporte, pô, foi mal. Então, Ninguém nunca pensou nisso. ninguém mesmo. E você passa lá, carimbando, olhando data, sei lá o que. Ele sabe muito bem como botar as ideias dele de uma forma criativa e muito divertida de se jogar. Criativo e versátil, né? Impressionante, velho. Então. Mas então é isso. Bom, Tanto pelo fator único dele, eu gostaria que tivesse mais um, porque o jogo é muito bom. e para encerrar a lista dos jogos, vou encerrar com a minha. Que, diferente de todos, esse teve um anúncio logo no final do primeiro jogo, que teria uma continuação, que voltaria, pelo que eu me lembro. Eu estou falando do Katana Zero. Ah, Cara, nossa. Katana Zero, meu amigo. Tem mesmo uma Como assim é? no final? Nossa, eu não Pelo que eu me lembro. lembro, se não me engano, tem. Eu posso estar enganado. Se alguém puder me corrigir depois. Não, mas Mas talvez seja isso. pelo que eu me lembro, no finalzinho do jogo, no Cred, ele fala, o Katana Zero vai voltar. Mas assim, sabendo que anunciaram, porque eu tô querendo, querendo que tenha, mesmo que tivesse anunciado. É porque até agora não fala mais nada. Não, eu já até pesquisei a respeito e eu não vejo nenhuma movimentação do estúdio para fazer uma nova continuação. Nem mesmo teaser, nem nada, tá ligado? Então, por isso que eu tô suplicando por uma continuação mesmo, que eles voltem as atenções pro Katana Zero, porque é um jogo impressionante que eu acho que poderia fazer uma nova trama. Ou pelo menos não uma nova trama também, mas se pudesse explicar sobre o passado por trás do protagonista. Porque assim, o mistério do jogo é você entender como é que é o passado do protagonista. E o final ele explica, né? Só que não é tão bem detalhado, até porque ele deixa umas pistas no meio do decorrer do jogo. Mas aí, tipo assim, eu consigo ver ele realmente mostrando do início dele, como ele entrou como assassino e tal, desde o início até o final. Eu acho que poderiam se aprofundar mais nisso. Eu acho que poderia fazer algo voltado a isso. Se é que eles estão planejando, né? Olha, pelo que eu Você fala que pesquisei, Hum. parece que eles estão fazendo uma DLC. Fizeram uma DLC que pretende ser bem maior que o jogo, mas parece que essa DLC ainda não saiu. Eu acho. Parece que essa DLC ainda não saiu e a galera tá esperando, mas de acordo aqui, pelo menos tem falando aqui, tem sites que falam que a DLC vai ser até 6 vezes maior que o jogo, esse tipo de coisa aí. Ah, tá aí uma coisa que eu não sabia. Espero que não seja só um rumor, boy, porque, putz, seria muito massa ter uma É, continuação do Katana Zero, mano. eu acho que não saiu porque na página da Steam não tem nada de DLC, nada em nada. E tem fóruns e tal que falam que realmente não saiu ainda. Com certeza, se tivesse saído, teria criado um burburinho. É, Cara, assim, tirando um pouco mais dessa questão da história em si, eu acho que seria massa também voltar com Katana, por causa do jogo em si, cara, foi muito único a maneira como eles fizeram o é, Katana, velho. ele é muito Ah, divertido mesmo. Sinceramente, eu não peguei muito da história do jogo, não. Eu tava lá pra enfiar a faca no bucho, mas eu ainda lembro um pouquinho da história. É um jogo muito divertido mesmo. cara, é Ele é muito bem divertido. frenético, ele é muito Internet legal pra mesmo. caraca. Demais, demais. A Eu, música é muito boa também. eu recentemente baixei o Katana Zero no celular. Ele Você lançou tem Celular? no pela, celular? pela Netflix. Ah, pô, é um jogão. Ele Ah, sendo eu Só, fiquei 2D e tal, sabendo. ele é legal, assim, pra você jogar no só que, celular até. só que ao mesmo tempo, eu acho que, independente do gênero,
Eu prefiro jogar no controle e tal, no teclado. É melhor, Eu querendo ou sinto que eu tô não. perdendo imersão, tá ligado? Então eu vou deixar É pra melhor, jogar pra- É é muito melhor divertido baixar. botando zero. É melhor comprar no PlayStation mesmo, baixar no PC. Eu recomendo muito mais. Inclusive, eu Porque é não um sei jogo se ele muito tem pra PlayStation. frenético. Eu acho que ele não tem pra PlayStation, inclusive. Não, Não? Deixa eu ver aqui. uma Mas, pena. Não, tô brincando. Tá. Então, aí eu falo, então é um jogo que vai servir só pra mim e pro talão, tá ligado? Cadê ele? Tem Ai, pra ai. PlayStation? Jogo. deixa eu ver. Mano, porque aí seria muito bom. Se ele não tivesse, estaria Jobs se vangloriando aí de Bloodborne e a gente de Ele não tem. Katana Zero. Pronto. Opa! São níveis Uau! diferentes. Não, são níveis diferentes, mas é alguma coisa. É alguma coisa, Então, né, pra se gloriar. mas tem outros jogos que você favoriar. Não, 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 Katana Zero, Mas pode crer, novos Katana Zero é exemplos. um deles. é um Ele é um deles. deles. Dentre 10 que você pode vangloriar, a gente pode se vangloriar pelo menos nenhum. De alguma coisa. De alguma coisa. Mas eu não tenho tanta vontade de jogar, não. Mas Mas é bom. quem sabe no futuro dê uma chance. Dá uma chance um dia. Vale muito a pena. Muito pena. Mas é isso, galera. Foram muitos jogos bem diferentes. Uns deles eu acredito que podem realmente acontecer. Outros não. E eu posso até queimar minha língua, né? Quem sabe no futuro. Mas que ainda não são ótimas opções, né? Então agradeço pela presença de vocês dois. Foram ótimas sugestões e recomendações, né? Querendo ou não, a gente está ao mesmo tempo falando e recomendando, né, para vocês ouvintes. São várias propostas muito boas que os jogos oferecem. Então, antes de encerrar, gostaria que vocês vissem o último episódio, caso não tenham visto, que falamos sobre uma notícia voltada ao Dragon's Dogma, umas recomendações de jogos que a gente já chegou a jogar no meio da semana que estavam jogando, que a gente lançou o podcast. Então é isso, galera. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Fui!